Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será no livro de Geografia, páginas 76 até 82. Representando diferentes espaços. Os espaços podem ser representados de diversas formas: fotos, desenhos, mapas, plantas baixas, maquetes, projeções, ou seja, uma infinidade de meios. Existem equipamentos específicos para algumas representações. Por exemplo, o planeta pode ser representado pelo globo terrestre, pelo mapa mundi e pelo planisfério. É importante definir qual é a forma mais adequada para representar um determinado espaço. Os mapas servem para nos orientar, assim como os pontos cardeais e os pontos de referência. É por meio deles que conseguimos chegar a diversos lugares. Antigamente, eles eram bem diferentes dos atuais. Observe o modelo dos primeiros mapas. As pessoas, no passado, representavam os mapas nas paredes das cavernas, em placas de argila, em pele de animais. Elas os desenhavam para representar as características de um lugar. Esses mapas, frequentemente, não possuíam alguns detalhes e informações mais claras para melhorar sua precisão, como tem hoje os mapas atuais. Atualmente, eles são feitos com muitos detalhes. A ciência hoje está bem avançada e utiliza recursos e técnicas modernas, como satélites, câmeras fotográficas, computadores e radares. Os mapas são diferentes. Temos alguns específicos que tratam de determinados assuntos, como vegetação, relevo, hidrografia, população, atividades econômicas, vias públicas e outros. A rosa dos ventos geralmente localiza-se no canto superior ou inferior dos mapas, indicando as direções para que possamos lê-los. Para identificarmos em um mapa a vegetação, o número de habitantes e outros, temos que conhecer os símbolos que os representam. Os símbolos têm a função de informar os elementos que compõem um mapa. Nos mapas, encontramos informações importantes sobre elementos naturais e humanos, que são representados por meio de caracteres específicos, tais como título, legenda, escala, símbolos e orientação espacial. Um tipo de representação espacial muito comum é a planta baixa. As partes dos mapas. Vamos estudar um pouco cada parte dos mapas: título, legenda, escala, símbolos, orientação espacial e data. O título informa o que se pode obter do mapa proposto, por exemplo, Bairro da Lua. A legenda é muito importante porque indica, por meio de cores, sinais ou preenchimentos diferentes, dados sobre os mapas. Por exemplo, em geral, o mapa climático do Brasil tem cada tipo de clima representado por uma cor diferente. A legenda é que indica o que cada cor representa. Os símbolos são desenhos que aparecem nos mapas e que significam ou representam algo. Por exemplo, igrejas são representadas por casas com uma cruz no teto, assim como hospitais são representados pela cruz vermelha, e os aeroportos por um avião, portos por um navio. A escala, por sua vez, é feita para que a gente saiba em quantas vezes o espaço real foi diminuído para ser representado. A orientação espacial, em geral, é representada pela rosa dos ventos, indicando qual é a direção do norte, do sul, do leste e do oeste. A data é de grande importância, pois os espaços estão em constante transformação, seja pela ação das pessoas, seja da própria natureza.
A ciência que estuda a preparação, a interpretação e a organização de mapas é chamada de cartografia. O mapa é um modelo reduzido de um lugar, é uma forma de representar a realidade de um lugar. Você sabia? Quanto mais perto o fotógrafo estiver do objeto fotografado, maior será a imagem desse objeto? Quanto mais longe ele estiver, menor será a imagem representada. É assim que nós vemos as coisas. Quanto mais longe estão, menores parecem. Agora, nós vamos realizar as atividades. Número 1. Qual é a diferença entre os mapas antigos e os atuais? Lembra, turminha, que a tia explicou que os mapas antigos não possuíam muitas informações, né? Já os mapas atuais possuem mais detalhes, mais informações. Número 2. Escolha um símbolo e desenhe-o para representar os elementos abaixo. Aqui você vai escolher um símbolo para representar a escola, aqui o pátio, aqui ruas movimentadas e aqui árvores. Número 3. Qual é a importância da legenda? Bom, turminha, nesse exercício vocês irão escrever por que a legenda é importante. Ela é importante, né? Porque ela indica por meio de cores, sinais ou preenchimentos diferentes dados sobre os mapas, né? Então vocês podem escrever aí. Número 4. O que são símbolos dos mapas e qual é a sua função? Então, turminha, os símbolos são o quê? Desenhos, isso mesmo. Os símbolos são os desenhos que aparecem nos mapas. E qual é a função dos símbolos? Eles têm a função de informar os elementos que compõem um mapa. Número 5. Desenhe no espaço abaixo símbolos que você usaria para representar elementos de um mapa. Não se esqueça de escrever o que significa cada símbolo. Número 6. Faça a correspondência entre os mapas. Bom, vocês irão observar as imagens e fazer a correspondência. Qual aí é o mapa de linha de metrô? Coloquem a letrinha A. Qual é o mapa de tesouro? Coloquem a letra B. Qual é o mapa de uma cidade? Coloquem a letrinha C. E por último, qual é o mapa de um caminho? Coloquem a letrinha D. Número 7. Faça um mapa do caminho percorrido entre a sua casa e a escola onde você estuda. Vocês podem pedir para a mamãe e para o papai ajudar vocês nesse exercício, tá bom? Número 8. Agora, faça um mapa entre a sua casa e algum estabelecimento ou espaço público em seu bairro. Por exemplo, entre a sua casa e um supermercado, ou entre a sua casa e o salão de cabeleireiro. Aí vocês podem usar a criatividade de vocês, tá bom? Número 9. Circule na planta baixa os cômodos indicados abaixo. Um quarto de casal, um banheiro e a cozinha. Vocês irão procurar onde estão esses cômodos e circular. Por hoje é só, turminha. Um beijo a todos!